Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de farisaísmo, do amor ao dinheiro e da grandeza de Deus. E nós vamos até depois das 12 horas. Eu sei, me disseram que eu poderia passar. Não vou demorar tanto. 3 definições e razões pelas quais eu estou falando sobre isso, então um breve vislumbre dessas 3 coisas. Farisaísmo, legalismo ou moralismo. Uma vida construída com vigilância doutrinária, rigor moral e um senso de direito que não está enraizado em uma dependência de um coração quebrantado pela misericórdia imerecida de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Essa é a minha definição de farisaísmo. O amor ao dinheiro, uma condição do coração que sente mais segurança, mais prazer e mais esperança nas posses terrenas do que na comunhão e fidelidade de Deus. A grandeza de Deus, sua majestade, sua beleza, seu valor, que se a vemos e a saboreamos na face de Cristo como deveríamos, nos libertam da falsidade, das riquezas e da duplicidade do farisaísmo. Então esses são os meus 3 tópicos. Farisaísmo, amor ao dinheiro e a grandeza de Deus. Por que o Senhor escolheu falar a respeito disso aqui? Número 1, há 4 razões. Número 1, eu tenho 73 anos. Sinto tão profundamente, mais do que jamais me lembro de ter sentido, que a corrupção remanescente no meu coração, que Paulo chama de pecado permanente, é extremamente enganosa quando se trata de dinheiro, posses, segurança e conforto. Eu sinto a necessidade de uma vigilância maior hoje, mais do que nunca. Essa é a razão número 1, parte do meu próprio processamento da realidade. Número 2, há apenas algumas semanas atrás, com certeza, pelo menos esse cara viu, ele vê tudo. Há apenas algumas semanas atrás, em questão de poucos dias, os meios de comunicação transmitiram a notícia de um pastor que tem uma casa que vale 10 milhões de dólares e com uma fortuna de 60 milhões. Outro pastor com remuneração de quase 1 milhão e outro 1 milhão por despesas discricionárias. E a incrível, inacreditável, pequena doação de caridade dos candidatos democratas. Tudo isso foi suficiente para me fazer querer chorar. Igreja que não é igreja. Essa é a razão número 2 para pensar sobre isso. Número 3, eu venho estudando em Filipenses. Se olharmos para o livro, através deste ensino online que eu faço, vamos até Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz? Como grande debate, eles são os cães citados no verso 2. O Deus deles é o ventre para a vergonha deles, mundanos, ou pessoas que estão competindo, como Paulo e a sua linhagem farisaica. Capítulo 3, versículos 4 a 6. Vamos voltar a... Essa é a terceira razão pela qual isso está na minha lista negra. Esses queridos amantes do dinheiro são fariseus. 4. O Crossway Books, por meio do site, diz o seguinte: este é um ministério sem fins lucrativos e existe apenas com o propósito de proclamar o evangelho através da publicação e outros meios. Qualquer excedente que possa surgir deve ser usado apenas para promover o ministério e não deve servir. Outra vez, não deve servir para o benefício de qualquer indivíduo. Gostaria que minhas palavras de hoje, nos próximos 20 minutos, encorajassem vocês nessa postura. Ok? Então essas são as minhas 3 razões e definições
Sendo assim, vamos entrar nisso. A principal coisa que eu quero que vejamos é que foi recente para mim nas últimas semanas que é um erro segregar pessoas que nós pensamos que são fariseus de pessoas que nós pensamos que são amantes do dinheiro. Pelo menos se você é como eu tenho esse estereótipo de que legalistas que colocam prêmio no rigor doutrinário e vigilância moral aqui, e libertinos que vivem para o mundo e são amantes do dinheiro pelo lado de cá aqui, ó. É um grande erro isso. É um grande erro pensar desse jeito. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Sim, é o visto para todo tipo de mal, ok? Todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Então, Paulo diz que na raiz de todos os males existentes, todo tipo de mal, como farisaísmo, é o amor ao dinheiro. Razão? O amor ao dinheiro é sinônimo de ausência de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é da fé é pecado. Todos os males vêm disso. O coração contente, feliz, esperançoso, pleno e mais seguro nas coisas do mundo do que em Deus é a raiz de todos os males. Todos os males, incluindo o farisaísmo. Então, vamos ver que é verdade. Vamos olhar para os fariseus, vamos olhar para o jovem rico, vamos olhar para Judas e vamos olhar para Filipenses 3. E podemos fazer isso rapidamente, porque vocês vão ver imediatamente, vocês não vão precisar de nenhuma exegese extraordinária da minha parte para ajudá-los a ver no texto o que é tão claro quanto a luz do dia. Vocês só precisam ser atraídos para ele. Então, fariseus número 1, vamos para Lucas. Vocês não precisam procurar porque eu vou apenas passar por isso, mas se quiserem, podem anotar ou, enfim, tomem nota ou tudo mais, enfim, para depois vocês verem. Lucas 16, 13 e 14. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devorará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, cheios de autoindulgência. O ventre de vocês é o Deus de vocês. Autoindulgência, arcasia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia ou ganância. Na maioria das vezes, no Novo Testamento, a cartasia é usada em conexão com impureza sexual de todos os tipos, imundícia sexual. Na maioria das vezes, me desculpe, versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você está brincando comigo. Os fariseus, os mais proeminentes observadores da lei, Jesus diz, não, na verdade, eles são gananciosos, autoindulgentes, pervertidos sexuais e iníquos. O que significa que Deus e sua palavra não são a autoridade deles. O apetite do ventre deles é o Deus deles. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse a respeito dos fariseus. Nada a ver com a maneira que eu normalmente penso sobre pecadores limpos, chamados fariseus. Então eu tenho que me livrar dessa segregação de fariseus e legalistas aqui e libertinos amantes do dinheiro daqui. Não é assim que Jesus enxerga o mundo. Número 2, o jovem rico. Marcos 10, 17 ao 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus,
Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, foi embora. Porque era dono de muitas propriedades, muitas posses. Quem é ele? O que está acontecendo aqui? Eu guardei todos os mandamentos, dediquei toda a minha vida a guardar a lei e os mandamentos, e Jesus vem e diz: bem, deixa eu apenas sondar um pouquinho onde está o seu coração. Então ele toca no dinheiro e o jovem foi embora. Ele era o que mais havia acontecido na vida desse jovem, guardar os mandamentos desde a infância. Guardar isso desde a infância era um pano tampando o amor ao dinheiro. É o que Jesus está dizendo. Número 3, Judas. Agora, o ponto de mencionar Judas não é porque ele foi identificado como guardião de mandamentos. Embora ele sem dúvida fosse, mas era porque ele era um pregador do reino. 2, operador de milagres. Aqui em Marcos 6, 7, 12 e 13 também, chamou Jesus os 12, incluindo Judas. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Eu gostaria de saber quem estava ao lado de Judas. Enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, incluindo Judas. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Judas foi um pregador que chamava o povo ao arrependimento. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os. Então, Judas expulsou demônios, Judas pregou arrependimento, Judas curou os enfermos. Sabemos disso por 2 razões. Número 1, se todos tivessem esse poder, exceto Judas, ele teria sido exposto como um charlatão, mas de fato os 11 confiaram nele até o fim. Todos eles, até o fim, confiaram nele e deram a ele o melhor benefício até quando ele saiu da última ceia. From the Last Supper. Não havia suspeitas. Não teria sido verdade se todos pudessem operar milagres, exceto Judas. E segundo, sabemos disso porque o próprio Jesus deixou claro que até incrédulos como Judas podem operar milagres. Porque ele disse em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos como Judas. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Judas? Obreiros fraudulentos. Note que a palavra aparece para os fariseus. Aparece para os fariseus, aparece para o jovem rico, aparece para esse tipo de pessoas. Judas era um operador de milagres, um pregador de arrependimento, um ministro do reino, e ele era um amante do dinheiro. Ele era um amante do dinheiro, ele não se importava com os pobres. Diz em João 12,6, isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava e punha dentro dela. João 12,6.
Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois de passar 3 anos aprendendo com o maior dos magníficos seres humanos amado e fazendo as mesmas obras que ele. Então, não devemos apenas tomar cuidado com a segregação dos fariseus religiosos dos amantes do dinheiro. Se isso acontecer, será um grande erro, tanto na sua cabeça quanto na minha. Mas também com a segregação dos operadores de milagres sem lei dos amantes do dinheiro. Há muitos por aí hoje em dia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, incluindo o farisaísmo e a operação de milagres sem lei. Número 4. Então os fariseus, o jovem rico e Judas formam um vislumbre romancista. Filipenses 3. Os estudiosos debatem quem são os inimigos da cruz citados no versículo 18 do capítulo 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles têm um coração tipo um imã para o mundo e não para Deus. Não para Deus. Essa é a descrição nos versículos 18 e 19 do capítulo 3. A questão é quem são eles? Há um grande debate se são libertinos, mundanos, ou se são fariseus rigorosos. Como Paulo diz, cães que mutilam a carne e transformam a circuncisão em uma mera mutilação porque eles não adoram pelo Espírito de Deus, eles não estão em Cristo Jesus. Eles vivem de acordo com a carne. Se eles querem competir, eu vou competir. Então, adestrados, eles terminam sendo quem eles são, fariseus. Sendo assim, essas pessoas são essas pessoas. Agora, estou apenas dizendo para não usarmos isso. Grande erro é escolher entre os dois grupos. Eu penso ser ingênuo em termos da realidade humana, Jesus dizer, acho que nós precisamos separar os dois grupos. Não acho que Paulo diria isso e não acho que Jesus diria isso. Os fariseus amam o dinheiro e eles não amam a Deus. Então, esse é o relacionamento entre o farisaísmo e o amor ao dinheiro que eu queria destacar. E a última coisa é a grandeza de Deus. Então, Paulo disse em Filipenses 3, 5 e 6, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, eu era um modelo de fariseu. O que significa que, de acordo com Jesus, Paulo amava dinheiro. Ele tinha um coração que encontrava mais contentamento, mais paz e mais segurança nas coisas deste mundo do que em comunhão e fidelidade a Deus. E no capítulo 4, Paulo admite isso e nos diz como que ele foi liberto. Eu gostaria que desfrutássemos da mesma liberdade que ele encontrou. E aqui diz, capítulo 4, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não queria ser visto como um amante do dinheiro. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Agora aqui é a palavra importante, porque é uma confissão. Tipo assim, eu nem sempre fui assim. Eu tive que aprender isso. Eu era um fariseu apreensível, com descontentamento incrível.
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. A viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. E ele não tinha isso, ele não conhecia o segredo. Uma vez livre do amor ao dinheiro e com profundo doce e repousante contentamento na alma, ele diz: eu aprendi o segredo de tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E, então, por isso, devemos perguntar para finalizar: qual era esse segredo? O que ele aprendeu? E ele nos dá a resposta de forma clara, que o segredo que cortou o nervo do amor ao dinheiro e cortou a duplicidade de fariseu com um só golpe, só um golpe só, está no capítulo 3, versículos 7 e 8. Seja qual for o ganho que eu tive, não funcionava, de jeito nenhum, não funcionava. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor, um valor supremo do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse era o segredo. A grandeza de tudo o que Deus era para ele em Cristo. A grandeza de tudo o que Deus era para ele em Cristo. O valor superior de conhecer Cristo Jesus. Comparado a ele, todo o dinheiro, todas as realizações morais, todo o dinheiro, o mundo inteiro e todas as realizações morais, com um só golpe, tudo se tornou esterco, lixo, em comparação com Cristo. E esse era o ponto da libertação, de libertação. Portanto, eu tenho orado por vocês. Eu oro para que todos que lideram e servem na Crossway Books conheçam a grandeza gratificante de Cristo no caminho de Paulo. Conheçam toda a grandeza de Deus satisfeita em Cristo e, portanto, sejam libertos do amor ao dinheiro e, assim, que a raiz do farisaísmo nesse ministério seja cortada.